Eu estava pensando aqui, Aline, a gente resolveu fazer essa live aí, essa conversa para, eu não sei se é comemorar ou é reclamar, não sei, do Dia dos Namorados, mas eu estava pensando o seguinte, assim, somos dois solteiros, você é solteira, eu também sou solteiro, será que a gente tem o que eles chamam de lugar de fala para estar falando sobre isso? Certamente, até É, porque né? nós estamos solteiros, mas nós já fomos namorados, casados, enrolados. O que Né? mais? Não entre nós, né? Vamos deixar claro, porque senão. É, eu Hoje tem que tomar sou- cuidado, porque hoje o povo corta, entendeu? O povo pega pedaço da fala, eu gostei de que de a... corta. Corta é muito Jacareí, né? Corta. Adoro. Daqui a pouco cortam este pedaço. Ah, E fala, da Aline falando, já fomos casados, já fomos enrolados, já fomos namorados, né? E não é o caso, assim. Então, mas tem outra coisa também, vamos falar a verdade, psicólogo tem licença para falar sobre qualquer coisa, né? qualquer, como diz o saudoso Paulo Gustavo, qualquer encralaco a gente está falando. Tem encralaco, a gente está falando do encralaco. Né? Muita gente. Ó, eu tô até de vermelho hoje, vermelho paixão, tá vendo? Né? Você veio preparado mesmo, né? Você veio. Só não passei batom vermelho hoje. Passou perfume pra fazer a live? Perfume passei. Ah, Passei, eu então acho tá. que é uma questão de respeito, né? As pessoas que vão estar aqui assistindo, tem que estar perfumado, né? Ó, Ai, bom, eu tenho amigos que me falaram assim ontem, assim, ó. Eu só vou entrar, eu quero que me avise a hora que começar a falar dos solteiros. Por quê? ah, Porque é? tem um pessoal que tá com ranço, né? Na verdade, assim, essa nossa live, essa nossa conversa, embora tenha esse tema, Semana dos Namorados, para a gente estar falando sobre relacionamentos, mas a gente vai falar sobre quem não está no relacionamento também. Né? A gente também vai Né? abrir espaço para os solteiros. Aliás, os solteiros, eles protestam. Então, eu já tive protesto ontem. Olha só, eu só É. vou falar, só vou interagir a hora que começar a falar dos solteiros, mas também a hora que começar eu vou arregaçar, entendeu? Eita, nossa Só falou, senhora. falou para mim, eu quero falar do porquê que eu não acho legal hoje ter um relacionamento. Então Que eu tá, então a fiz gente a tem opção um. de namorar, que eu fiz a opção de passar o Dia dos Namorados. Aí começa, né? Eu falei logo. Aí Ah, eu falei, mas é lógico, nós vamos falar sobre relacionamentos, vários, todos não, né? Quem somos, né? Vamos falar de vários tipos de relacionamentos dentro daquilo que a gente ouve, né, Márcio? Porque nós trabalhamos com pessoas, o nosso trabalho é ouvir essas histórias, ouvir essas narrativas, né? De relacionamentos, de tudo, né, que implica nas questões da vida pessoal das pessoas, não é isso? Então a gente vai trazer hoje algumas dessas narrativas. Aliás, teve algumas que você me mandou hoje, que a hora que eu li chegou até a arrepiar aqui atrás, assim, ó. ah, é? Que eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ai, nossa, essa aqui, só de Né? você ler já dá aquele arrepio, né? Aquela coisa assim, Deus que me defenda de ouvir um negócio desse. Porque pra gente, obviamente, né? Porque já temos assim essa questão de trabalhar com isso, de saber identificar determinadas coisas, mas também quem não é psicólogo identifica muita coisa e também pega os sinais e já sai fincado, de repente, dependendo do que escuta já no começo de uma relação. Então, Então, eu acho que é legal você estar falando isso, porque a ideia dessa conversa nossa aqui é exatamente isso, né? A gente, no Instagram lá, a gente colocou algumas frases que são comuns, assim, né? Das pessoas estarem ouvindo, mas até para a gente pensar assim, de não chegar, ou melhor, de desenvolver isso que você falou. Você ouviu alguma coisa que está estranha, tal, já, né? Já e é sai muito fora. eu acho muito bom quando
existe esse espaço para estar falando sobre relacionamentos, para estar falando sobre os sentimentos, sobre os investimentos, né, as expectativas, porque a gente está falando de investimento, né? A partir do momento que você decide que você vai se relacionar com outros, está fazendo um investimento emocional, inclusive, principalmente. Depois acaba sendo financeiro também. Aí é uma outra parte, né? Aí vai depender de como se configura essa relação aí. Mas eu acho muito bacana, porque quando você começa a falar sobre isso, você percebe, Márcio, que assim, os sinais, eles estão presentes desde o começo. A gente é que está distraído, dependendo, né? Cada situação é uma situação. Que sinais? Os sinais, se de repente vai ser uma coisa bacana, se não vai ser uma coisa tão bacana, se vai ser uma coisa tóxica, aí é que os sinais, na maioria das vezes, já aparecem logo no começo. E quando você me mandou aquelas frases ontem, que a gente até colocou nas redes sociais, né, para fazer a chamadinha, é algo que, assim, que já está nesse crédulo popular mesmo, né? As pessoas acreditam nisso, né? É uma forma de cuidado, né? A grosseria é uma forma de cuidado, a possessividade é uma forma de amor, os ciúmes é uma demonstração de amor. Então, assim, as pessoas acreditam nisso, né? Existe a mulher para casar, existe a que não é para casar, da mesma forma o homem, né? Então, são coisas que estão muito enraizadas nessa crença, né? Nesse dito popular, mas, assim, mesmo estando em pleno 2021, me parece que ainda é algo muito cristalizado no imaginário das pessoas. Essas ideias tão antigas, né? Você ainda ouve isso, eu no consultório ainda escuto coisas, como eu te falei, que me arrepia aqui atrás assim, ó, e eu fico, meu Deus, vamos lá, né? Vamos pro rock agora, né? Então, assim, aí eu li o que você me mandou, coloquei algumas coisas, como eu te falei, que eu acho interessante a gente estar falando, tanto que da questão do que envolve isso daqui, da expectativa, também vem a culpa, né, também vem os lutos que as pessoas não se permitem a sentir, tem a questão das tristezas e, tipo, da frustração que acontece, de repente, numa coisa que não rolou da forma como você queria, mas isso é visto como uma patologia, ou seja, não é permitido ficar triste, não é permitido ficar chateado, não é permitido se frustrar, não é permitido sentir a falta de alguém, porque você levou um pé na bunda, então, assim, é muita falta de vergonha na cara você sofrer por essa pessoa, como se isso fosse algo patológico. Isso é algo muito importante ainda no consultório, das pessoas chegarem, assim, muito escravizadas pela culpa de estar sentindo a falta, culpa de estar sentindo o final de um relacionamento, culpa de estar sentindo esse pé na bunda, como se nós não pudéssemos, não fosse permitido sentir. Claro que isso tem a ver com uma série de outras questões. A gente está numa cultura extremamente narcisista, que você tem que parecer que está feliz, e ótimo, e sensacional o tempo todo, só que, vamos lá, a partir do momento que isso entra num contexto clínico, você tem que se desarmar de tudo isso, e vamos falar da verdade? Vamos falar do real? O que é o real? O real é que estamos na merda, não é? Já que estamos na merda, tô na merda porque levei um pé na bunda de fulano de tal. Vamos ficar na merda. Você vai nadar na merda, uma hora você vai sair da merda, vai se limpar, vai tomar banho, vai retomar sua vida, e tá tudo bem. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Tá tudo bem sofrer, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem viver o teu lutinho, tá tudo bem você, de repente, se permitir falar para você mesmo, pô, tô sofrendo por uma pessoa ou por uma relação que eu idealizei e não saiu do jeito que eu queria, né? Tá tudo bem. E eu percebo que, assim, muitas narrativas no consultório vêm com essa coisa assim, parece que você tá revestido com o manto do milagre, nós, terapeutas, né? O manto do milagre. E aí, eu quero sair disso essa semana. Eu não quero mais... Aqui assim, eu fiquei meio preocupado de ser politicamente incorreto, mas quase que eu coloquei na chamada, na divulgação do banner ali no Facebook, assim, olha, não trazemos o bem-amado em 3 dias, mas
também, de repente, fazemos que você dispense o bem-amado em 3 dias, né? Pode ser que aconteça, né? Aliás, já deixo avisar, tirem as crianças da sala, porque falaremos de assuntos acima de 18 aqui. Nós não somos psicoterapeutas politicamente corretos. É isso. Não somos. Não somos. Então, assim, já que você é uma pessoa organizada, inclusive, dessa vez você foi mais organizada do que eu não tive tempo de organizar muita coisa. Traz aí, aliás, a gente... Nós dois estávamos pensando nisso hoje, Márcio. Nós dois somos duas pessoas cheias de tempo, né? E mesmo assim a gente inventa coisas para fazer, né? Não é verdade? Podia estar assistindo... Podia estar assistindo a novela da Record agora, por exemplo, né? Não sei. Eu super curto novelas da Record. Aliás, novelas no geral, da Record em particular, eu curto mais ainda. Né? Então, assim, pensando um pouco, então, no que a gente tinha falado, tal, no antes, no durante e no depois. Você, como uma mocinha, quais são as coisas que você acha que costumam condicionar as mulheres nessa questão de relacionamento? Obrigada pelo mocinha, tá? Porque na altura dos meus 4.0, eu ouvi mocinha, eu já fico feliz, né? Já tá bom, já começou bem aí. Então, Márcio, essa coisa do condicionamento, você fala de condicionar mulheres, né? Eu acho que eu já até comentei com você numa outra live que nós fizemos, eu não consigo ver essa distinção entre homens e mulheres, nessa questão de ser condicionado, nessa questão de idealizar, na questão de se iludir, na questão de repente, ser infantilizado. Eu vejo isso tanto em mulheres como em homens. Eu não consigo, porque, assim, na escuta clínica, essa questão, assim, das decepções, dessas dores de amor, né, que a gente vai estar falando um pouquinho disso aqui hoje, isso vem tanto com homens quanto com mulheres, né, essas questões, assim, projetivas, porque o que é um relacionamento? Um relacionamento, ele é projeção. Pelo menos no início dele, ele é projeção. Né? Quando você se encanta com alguém, você está projetando ali algo seu, algo que você idealizou, algo de papai, algo de mamãe, não sei, do Papai Noel, do Peter Pan, Power Rangers, alguma coisa, não é? Porque aí vai do gosto de cada um. Mas a projeção, ela é algo importante, né? Nessa questão da paixão, nessa questão de quando você começa a se relacionar. E assim, dentro do consultório, a gente trabalha muito isso, né? Quando você conhece uma pessoa, assim como você, essa pessoa também já tem uma história. Essa pessoa também já traz uma bagagem, né? Então, muitas das coisas que um projeta no outro, sejam negativas como positivas, às vezes não tem nada a ver com o outro diretamente, mas é algo que já vem lá de trás, de outros relacionamentos, ou dessa questão aí que tem relacionada com a nossa infância, que a gente traz muita coisa dessa criança ferida. Aliás, relacionamentos é isso, né? É projeção, são sombras, que as sombras, a gente traz contudo também nosso lado sombra, né? E nós trazemos essa criança ferida também, tá tudo aí. Porque o fato de estarmos adultos, né, de sermos adultos, não quer dizer que a gente não traga esse ranço lá de trás. Então tem mais que ficam na gente, né? Então, às vezes, as pessoas saem extremamente quebradas de uma relação e falam assim, eu escuto muito isso, poxa, mas eu me dei, assim, de tudo para essa pessoa. Eu fiz tudo para essa pessoa. Né? Eu falei sim para coisas que eu não queria dizer sim. Para que ficasse tudo bem. Então, o que quer dizer? O que é essa narrativa? Né? Eu disse sim para aquilo, para o que eu não queria dizer sim, para que ficasse tudo bem. Eu vou dizer sim porque eu morro de medo de ser abandonado, eu não sei lidar com a rejeição, e eu vou dizer sim para essa pessoa não ir embora da minha vida. Isso é uma desgraça, né, Márcio? Por isso que eu falei que quando eu li algumas coisas que você me mandou, me deu um arrepio. Isso que eu estou te contando é uma das coisas que me dá arrepio na espinha quando eu ouço de alguns pacientes, né? Por que dá arrepio? Porque você percebe tamanha anulação. É uma anulação
que tem relação com o quê? É com esse homem, com essa mulher do hoje? Não é. Isso é resto que a gente traz lá de trás. Quem foi que rejeitou a gente lá atrás? Não foi esse pobre coitado que a gente conheceu agora. Nem essa coitada que a gente conheceu agora, não é? Não tem nada a ver com isso. É claro que as pessoas não se dão conta, são processos inconscientes, mas a partir do momento que você percebe que o teu relacionamento não está indo bem, porque você está sufocando o outro, porque você está investindo demais no outro, ou porque você está se anulando demais pelo outro, meu amigo, está na hora de procurar. Vamos conversar com quem, de repente, pode me ajudar nisso daqui? Porque realmente, se eu não estou bem, porque assim, Márcio, por mais que dê certo esse jogo da manipulação e você consiga manter uma pessoa do seu lado, você, no fundo, não está feliz ali. Você não está bem ali. Existe uma ansiedade, existe uma angústia, existe algo negativo que te fala ali, ó, né? Que te fala ali, nossa, você não tinha que ser desse jeito, né? Não precisava você, de repente, se maltratar dessa forma para que uma outra pessoa fique com você. Então, é óbvio, a pessoa vai ficar ali, porque está sendo manipulada, a gente não sabe até quando, né? Porque aí, mais à frente, a gente vai chegar aí na questão da manipulação, mas assim, o que você teve que fazer para manter essa pessoa? Agora, manter essa pessoa, será que também é única e exclusivamente pelo sentimento que você tem? Ou será que tem a ver com aquelas historinhas que a gente estava falando? Né? Você tem que ter um casamento, você tem que ter alguém, você tem que suportar para que você realmente construa uma família. Esse tem que ter é uma coisa que eu acho criminoso, o tem que ter. Que nós não temos que ter nada, né? Nós temos que viver. Nós temos que viver. E se a vida, de repente, apresentar essas possibilidades de você se relacionar com alguém e casar ou não casar, enfim, tem para todos os gostos. Ok, né? Mas por que tem que ser um modelinho, tipo uma receita de bolo para todo mundo? Nós sabemos que isso não funciona, né? Ó, já tem pessoal fazendo pergunta aqui, mandar um oi aqui para Amanda, para Karen, que fizeram comentários aqui e tal. Eu queria falar algumas coisas a respeito desses condicionantes, né? O que vem antes, assim. Eu tô achando que parece que o meu som tá meio estranho, sei lá. Tá dando... Mas tá dando uma chiada aí para você ou não? Não, tô te ouvindo não? Bem. Acho que é do programa, então. Assim, primeiro eu tenho a impressão, daí eu vou admitir que é uma coisa empírica mesmo, não tem nenhum estudo disso, mas eu acho que a gente está passando por um período de transição, assim. Por quê? A gente está num... Bom, a coisa começou... tá chiando um pouquinho o meu som, sim. A coisa... Depois do advento da pílula, a coisa foi mudando bastante, né? Da pílula anticoncepcional lá em 69, né? A questão da liberdade da mulher, tal. Então, aquela tutela mesmo da vida sexual da mulher foi mudando, né? Então, eu acho que de lá para cá, principalmente os movimentos feministas conseguiram ir ganhando mais vulto, conseguiram ir conquistando mais coisas, né? Primeiro isso. Daí, além disso, a gente tem essa questão que inevitavelmente mexe com a vida de todo mundo, que é a questão da maneira como a política é conduzida, assim, essa questão do neoliberalismo, assim. Então, você pega um período lá da Grande Guerra, termina em 45, depois os estados, eles têm que procurar promover algum tipo de bem-estar para as pessoas, principalmente no Ocidente, para as pessoas também evitarem aquele controle do socialismo, que eles imaginavam existir no socialismo, ali na União Soviética e tal. Então, isso pretende oferecer para as pessoas a possibilidade de prazer, a possibilidade de experimentar
situações, de ter experiências de vida, de ter acesso a produtos, e isso vai cada vez, daí tudo bem, lá na década de 50 e 60, teve toda aquela coisa do sonho americano, por exemplo, de formar uma família, de ter um carro novo, de ter uma casa bonita, com grama na frente e tal, que foi tentado ser exportado para os outros lugares, como a questão da família feliz, tal, mas ainda era aquela ideia do papel bem definido, a mulher que fica em casa e cuida dos filhos, e o homem que sai para trabalhar. Daí vem, em 69, com o início da período anticoncepcional, as mulheres falaram, bom, eu posso transar sem deixar, digamos assim, vestígios, né? Eu posso transar e posso não engravidar. Então eu posso ter essa vida sexual privada sem que ninguém fique sabendo. É claro, vai saber a outra pessoa, né? Mas sem que ninguém fique sabendo. Daí, isso vai possibilitando outras coisas para as mulheres, como, por exemplo, também o aumento da dedicação dela ao trabalho fora de casa. Porque ela poderia também escolher quando e se ela ia engravidar. Ela poderia não ficar ali só na mão do marido, que, enfim, transava geralmente de uma maneira coercitiva ali, e ela acabava engravidando, a única coisa que ela fazia na vida era cuidar de casa e de filho, né? Eu acho que a pílula foi um divisor de águas, eu acho que, assim, existia uma vida antes da pílula, existe uma outra vida pós-pílula. Eu entendo dessa forma. Essa Sim. questão de vida sexual, né, de você sentir prazer com o sexo, de você viver o sexo, da forma como você gosta e quer e tal, era uma prática estritamente, aliás, masculina. Porque você, da pílula, você tinha, de repente, o ato sexual, talvez uma única vez essa mulher já engravidava, ou seja, vamos pensar assim, hoje tive uma relação sexual com meu marido, provavelmente daqui a 9 meses vai estar nascendo um bebê. Isso já era... Sim. Você entendeu? Então, assim, você pensar que, de repente, você pode ter relações sexuais, né, com o seu marido, se você não tiver um marido, com quem você quiser, e que você, 9 meses depois, não vai ter um bebê, porque essa não é a tua vontade, isso é sensacional. Porque isso é liberdade sexual, né? Então, você proporciona à mulher que ela tenha controle, né? E também mais amorosidade com o corpo dela. Então, ela passa a conhecer melhor o corpo dela, ela passa a ter um certo controle sobre o corpo dela, ela não vai engravidar se ela não quiser, né? E ela vai ter amorosidade com esse corpo. Então, ela vai conhecer, coisa que muitas também não conheciam, e até hoje, por incrível que pareça, a masturbação ainda é uma questão. Ainda existem mulheres que não se masturbam, que não se tocam, que não conhecem o próprio corpo, tá? Mas vamos pensar que, graças a Deus, ainda é uma parcela, assim, pequena, perto dessa época aí, onde, de fato, a mulher não era permitido nada. Sim. E aí que eu quero chegar também, que é essa fase de transição, que nem você está falando, a questão da mulher conhecer melhor o corpo dela e tal. Então, eu acho que a gente está chegando para uma fase na qual a gente já começa a pensar essa questão, por exemplo, do prazer sexual, independente de uma relação. Daí vai entrar naquilo que a gente já falou da solteirice. Então, a ponto, assim, por isso que eu falo da política. O que a gente vê dentro da política? É o liberalismo, é o neoliberalismo, aquela coisa assim. Cada um conquista o que tem condição de conquistar, cada um dá conta de si próprio. E isso está passando também para a questão dos relacionamentos e do sexo. Veio primeiro para os homens, como sempre, os homens fazem as coisas de maneira que os homens sejam privilegiados primeiro, mas as mulheres também estão chegando nesse ponto.
outro dia eu estava vendo um programa da Cultura, aliás, era o Pondé falando, tem um programa lá, nem sou tão... Não, eu não sou tão... Não sou tão fã assim do Pondé, mas esse dia especificamente ele estava falando dessa juventude de agora, né? Essa juventude mais mimimi, essa coisa assim de agora. Ele tem um livro que se chama, eu tenho alguns dele, né? E um dos quais eu gosto muito, porque ele mexe muito nessas questões que a gente está colocando hoje, é o Amor para Corajosos. Porque amor é algo que é para os fortes mesmo, né? Amor é para corajosos, né? Porque o amor implica no quê? Em você investir numa relação, você investir numa pessoa. A gente não está falando aqui de match, de crush, de paixões, porque isso aí a gente sabe que tem, né? Tem um tempo assim mais acelerado, né, para acontecer. Aliás, as ações hoje estão muito aceleradas, elas estão rápidas, desde essa questão assim, para começar, como para chegar no meio termo e no final. É tudo muito acelerado, inclusive os relacionamentos, né, Márcio? Não tem problema nenhum a questão do tempo, cronologicamente falando. Até porque nós sabemos que existem relações de 1 mês, às vezes de 2, que são muito mais interessantes do que relações de 10. Sim, sim. Não é essa a questão, né? Mas a forma ansiosa como você quer pular etapas é uma coisa desesperadora. Eu acho assim, a pressa, em alguns momentos, ela atrapalha, né? Assim como a inércia, ou seja, tá ruim, mas tá bom, vou ficar aqui mesmo porque também não quero dar trabalho, também é horrível, né? Então a gente precisa olhar o que faz sentido. Esse boom aí do feminismo, dessa liberdade sexual, da mulher ter mais direitos e poder mesmo, né, quanto ao seu corpo, eu acho sensacional, sensacional. Aliás, eu só poderia achar sensacional mesmo, né? Aliás, eu acho que a mulher que não acha sensacional, ela tá com um probleminha, aí ela precisa realmente trabalhar a cabeça dela. Mas nós temos uma questão aí que eu acho que é pouco falada, mas eu vejo que traz muitos prejuízos. Haja visto aí o número de crimes passionais e de feminicídios que acontecem, e eu acho realmente que tem relação com isso. Eu acho que os homens não foram preparados para isso. E até hoje a gente percebe que eles sofrem, eles não sabem lidar, eles entram em surto muitas vezes, porque eles não foram educados, eles não foram preparados para isso. Né? Nós temos uma machista, você sabe disso, melhor do que eu. Essa questão política do nosso país hoje, da qual nós temos um presidente que ele é totalmente alienado dessas questões do que a gente está falando, ele alimenta isso, né, questões voltadas para preconceito, para machismo, para essa coisa, me dá a impressão às vezes que assim, vamos colocar elas de novo dentro da caixa? Já saíram, se estripuliaram, né, já se penduraram no lustre, na roda gigante, agora vamos botar ordem no barraco, vamos botá-las de novo na caixa? Às vezes eu tenho a impressão que é isso, né? E isso também, penso eu, que é um resultado dessa dificuldade que eles têm de entender o quanto é importante e o quanto é positivo, inclusive para eles, homens, que a mulher tenha essa liberdade sexual, entendeu? O que eu ia falar do Pondé, o que ele trazia é assim, hoje, tanto homens quanto mulheres, e daí que eu venho esse negócio a ponto de chegar para o individualismo, que traz essa questão política mais neoliberal, assim, tipo, eu tenho que me bastar, né? Hoje as pessoas se falam muito mais, não, eu tenho que me bastar, eu tenho que gostar de mim, só que às vezes até em um ponto que começa a ser até um pouco hedonista, assim, no sentido, não, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Ao ponto de, por exemplo, né, nisso que o Pondé falava, assim, os homens começam a ter preguiça, sabe? Então, eles pensam assim, bom, para eu me relacionar com alguém, eu vou conversar com alguém, vamos pegar numa relação hétero, por exemplo, né, o homem e a mulher, assim, puta, eu vou ter que sair com ela e não sei o que e tal,
eu vou ter que, sei lá, ir para um restaurante. Eu fico aqui, eu resolvo sozinho, eu e minha mão sozinho e pronto. Então, assim, e isso assim, de uma maneira, vamos dizer assim, positiva, acho que você tem condição de me dizer melhor, as mulheres têm trazido um pouco isso, porque daí, enquanto para os homens começa a ser uma coisa meio preguiçosa, para as mulheres começa a configurar um pouco como liberdade. Eu não sei se você acompanha muito o Instagram, mas cada vez mais eu vejo mulheres mostrando, comentando e às vezes até ensinando como é que se utiliza os equipamentos para estimulação sexual sozinha, assim, né? Aliás, assim, hoje eu estava pensando, né, a questão do nome que normalmente dão para isso, que na verdade foram os homens que deram para isso, que é o consolo, né? Como se fosse né? Como se fosse um consolo. Olha, fica com isso, não é tão bom, mas... E hoje as mulheres vêm trazendo essa questão de uma maneira muito mais tranquila, do tipo assim, não tem problema. E a discurso assim, é melhor eu fazer isso, eu utilizar algum aparelho, alguma coisa, do que eu sair, ter que encontrar com um cara escroto, ouvir besteira, né? Então, isso tem sido trazido também. Então, isso que eu estou falando dessa transição. A gente está chegando em um ponto em que as pessoas estão até preferindo quase tudo sozinho. Eu acho, assim, como tudo, tem esse movimento de mudança e ajuste, assim. Que nem você estava falando também a questão da política, né? Esse movimento reacionário de agora, como o próprio nome diz, nada mais é do que uma reação exatamente desse movimento de expansão, de liberdade. Então a gente pega desde lá dos anos... Eu acho que no Brasil essa coisa começou a pegar mais nos anos 80, assim, que a gente começou a ver mais essa liberdade, tanto é que o rock, por exemplo, a lambada, aquela coisa... hoje seria... Não sei também, mas hoje seria quase que inconcebível a gente ver a banheira do Gugu, por exemplo. Né? Antes, à tarde estava lá, as mulheres seminuas se esfregando e a gente achava mó legal. Ó, tudo no mesmo programa, era no mesmo programa na mesma tarde. Era sempre à tarde, né? Acho que era isso. Era a banheira do Gugu e o sei, assim... eu não sei, porque eu ouvi falar, me contaram, porque não é da minha época, entendeu? É que você é mais jovem do que eu, é verdade. Eu vi no YouTube. Eu procurei assim, eu tava coisas antigas da TV. E daí Não é da sua época. Então, assim, por exemplo, o El Chan, né, vai descendo na boquinha da garrafa e as dançarinas iam descendo na boquinha da garrafa, também já ia dar BO, ia dar um puta. Teve o concurso. Né? As dançarinas do El Chan foi o concurso. Exatamente. Né? Então, assim, teve esse movimento de liberar, agora a gente está nesse movimento do individualismo, do prazer individual, do prazer que eu quero. Eu acho que essa questão dos movimentos, um é resultado do outro. Se você parar para pensar, né? E aí, assim, é até legal o pessoal interagir com a gente, dizer o que pensam a respeito disso. Isso, por favor, escrevam. Se você passa um tempo sobre uma forte repressão, é obviamente que você vai lutar contra isso, e quando você se libertar disso, você vai sair nu na rua, gritando e tudo mais, porque você vai botar para fora os teus demônios. A gente já viu isso acontecer, né? Os movimentos hippies, Woodstock, toda aquela bandeira por liberdade. Isso já é resultado de repressão. A mesma coisa a gente está vendo agora. Foi tanto tempo, enfim, né? Não vou entrar no mérito de tanto tempo, mas assim, passamos por um tempo onde se conquistou direitos, inclusive a liberdade, né, e tudo mais, e uma certa igualdade entre homens e mulheres, porque a gente sabe que existe ainda muita desigualdade, ainda hoje, tal. E aí, como eu te falei, nem todo mundo estava preparado para isso daí. Então, vamos botar todo mundo na caixa de novo. Então, agora você percebe que o movimento está o quê? O protesto tá liberdade demais. Estão livres demais, estão achando que podem demais. Vamos botar todo mundo na caixa de novo. Porque está muito bagunçado o negócio. Então, se você parar para pensar, um período é resultado do outro.
Sim, sim, sempre tem esse tensionamento, né? Tem aqueles que querem manter o que estava antes e tem aqueles que querem progredir, querem mudar, né? Até a Karen, uma hora que falou uma coisa que você gosta também, das relações líquidas, né? Que Bauman fala. Então a gente está nessa coisa, assim, de se encaixar naquilo que melhor traz prazer para si próprio, né? Naquilo que melhor. Então, é que daí eu acho que daí. Tem alguns momentos, tem algumas coisas que eu acho que tem um exagero, mas é um exagero para depois ter maturidade. Então você ouve bastante assim. Não, as coisas têm que ser do jeito que eu gosto. Se não é do jeito que eu gosto, eu já chuto. Aquela positividade assim. O narcisistinha falando, né? Narcisistinha é isso aí. E convivência exige, até uma coisa aqui que a Karen trouxe também, a convivência, ela exige alguma tolerância com o diferente. É claro que existem limites, né? Como o Popper mesmo fala, assim, a gente não pode tolerar o intolerante, a gente não pode tolerar o fascismo, por exemplo, coisas assim. Mas dentro de um relacionamento, tem coisas que às vezes não vão bater muito com o que a gente gosta. O problema é que, assim, dentro ainda dessa cultura machista, que por enquanto ainda é em maior força, assim, é que existe um privilégio do homem, né? Então, assim, é aquela coisa. Então, daí, até eu quero trazer esse condicionante também, que ainda é muito forte, assim. As mulheres, elas são condicionadas, e quando eu digo mulheres, a questão do gênero, né, o gênero feminino, porque, por exemplo, existem as mulheres trans também, a questão do gênero feminino é colocado como um gênero que deve ser aquele que cuida, deve ser aquele que está sempre ali presente para apoiar e tal. Então, a eficácia, aquilo que é visto como positivo numa mulher, tudo tem a ver com o cuidado. E na questão do gênero masculino, tudo tem a ver com a questão da virilidade, a questão do poder. Então, a gente ainda tem muito forte isso como condicionante das relações dos gêneros, assim. Só que boa parte não, mas já está surgindo uma fluidez nisso. Então, existem mulheres que já começam a se sentir mais à vontade com a questão da força, do poder, do comando, e também já existem homens que começam, muito mais devagar do que as mulheres, mas que começam a se sentir mais à vontade com a questão do cuidado. Então, começam a sentir mais à vontade em cuidar dos filhos, em cuidar de uma casa, em cuidar da outra pessoa, do parceiro, da parceira. Então, isso tem sido mudado. E isso, que nem você estava falando, até isso que é muito bom, também assusta os reacionários. Porque é muito mais fácil para o conservador ver a vida em caixinhas. Então, sim, a mulher é desse jeito, o filho é desse jeito, aquela história de mulheres usam rosa meninas usam rosa e meninos usam azul. É muito mais fácil, é muito mais fácil. Eu já estou entrando nessa vibe aí, você vê, inclusive, escrito na minha testa que eu sou muito simpatizante com o Bolsonaro, eu já vim até de rosa hoje, ó. A pessoa que me conhece sabe que eu simpatizo muito com essas ideias aí, com a nossa excelentíssima ministra Damares, inclusive, né? Mas, ô Márcio, eu acho assim, o que estraga a coisa toda, se é que a gente pode chamar de estrago, é o nome que me ocorreu, é justamente os extremos da coisa. Quando você traz, assim, essa ideia, eu tenho que ficar sozinho mesmo, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me amar e tal, não tenho que me permitir relacionar mesmo, porque vai dar trabalho e tal, aquela coisa toda que você falou. Então, eu vou ficar sozinho, me amando, eu e eu mesmo, tá tudo bem? Ou a outra questão, né, não quero ficar só, o outro lado da laranja, né, não quero ficar sozinho de jeito nenhum, Deus me livre, e
Para eu ter um relacionamento, eu vou me jogar e vou fazer o que for possível para eu me ver dentro de um relacionamento. Então, você está vendo? São lados muito extremos da coisa. Não precisa ser dessa forma. Eu acho que essa forma de ver as coisas em lados extremos, eu acho que estraga tudo. Eu acho que torna as pessoas líquidas mesmo, os relacionamentos, né? Eu acho que torna as pessoas muito insatisfeitas, com um sentimento de vazio tremendo, porque você não encontra satisfação nem de um lado e nem do outro. Agora, será que não seria mais tranquilo, né? Você deixar as coisas acontecerem? E de repente tem momentos que a gente está muito bem sozinho, e de repente, assim, porque não tem como você saber exatamente, olha, amanhã, às 8 da noite, como a gente marcou nossa live, tá? Eu vou conhecer uma pessoa que eu vou namorar com ela. Não é assim que a coisa acontece. Então, não tem como você programar esse tipo de coisa, não tem como você controlar. E será que não seria mais tranquilo deixar as coisas acontecerem do que, de repente, entrar nesses padrões da caixinha, como você falou, ou é de um jeito ou é de um outro jeito? Eu acho que as pessoas complicam a coisa, entendeu? É que você falou a palavra padrão, né? A gente tem que tomar cuidado também para não criar um outro padrão, né? O padrão mais, que nem você está usando a palavra narcisista, né? Mas, assim, eu acho que é bom a gente identificar duas coisas, duas palavras aqui, dois conceitos aqui, para quem está assistindo, que é a questão do desejo, que nem você estava falando, assim, antes, assim, eu me apaixono, gosto de alguém e tal. Acho que é importante deixar claro que a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona por aquilo que ela nos proporciona, né? A gente não deseja a pessoa, a gente deseja aquilo que a gente vivencia com ela. Então, você estava falando das projeções também, né? Às vezes a gente espera de uma pessoa, a gente imagina que aquela pessoa detém a capacidade de oferecer para nós aquilo que nós desejamos. E às vezes a gente força a barra, querendo que ela nos ofereça, nos forneça aquilo que a gente deseja, ou a gente se frustra e bota uma culpa enorme no outro por ela não nos ter oferecido aquilo. Eu acho que outro conceito que você trouxe é o do narcisismo. Para lembrar, né, o mito de Narciso, ele teve que cumprir a pena de ficar olhando para o rosto dele refletido ali no lago, na lagoa ali, eternamente ali. Então, ou seja, é você querer sempre ver o outro do mesmo jeito que você. Então, assim, eu só vou me apaixonar se esse outro for idêntico a mim. Daí ferrou, cara, porque assim, não existe alguém idêntico, né? Eu acho que a gente tem que desmontar essa questão, né? Alguém igual a mim já é a desgraça por si só, vamos assinar aí o atestado da desgraça. Isso aí já está fadado a dar ruim. E também essa questão do boy magia, da princesa, não tem boy magia. O boy magia é nos primeiros 3 meses. Acabou a magia. Eu tô chorando porque eu engasguei aqui, tá? Não é de tristeza, não. Falei de boy magia, se emocionou na hora. Eu engasguei aqui. O máximo que nós temos, Márcio, é o sapo melhorado. Não tem princesa. Tem a sapa melhorada também. Então, a gente precisa desmontar isso daí, né? Porque, mais uma vez, voltando para a projeção, nós vemos no outro aquilo que a gente quer ver. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, sabe, com a gente, primeiramente, e tem que ter paciência com o outro, se realmente a gente quer ter uma relação. Agora, já que a gente está falando de relação, eu gostaria, se você me permitir, de começar a ler alguma daquelas falas. Pra gente Sim, eu estava pensando nisso, né? Eu acho que a gente conseguiu dar um apanhado legal de alguns condicionantes. Eu acho que a gente está concluindo aí que a gente está numa fase de transição. Existem algumas condicionantes, existem alguns padrões, algumas expectativas que ainda remetem ao passado, e existem novas. Eu percebo, por exemplo, você é mãe, tem 2 garotos, eu tenho uma filha. Eu acho que essa geração já está vindo muito diferente.
Eu vejo, não sei se você vê nos seus filhos, eu vejo na minha filha, que é nova, umas frases muito, muito diferentes daquelas que eu falava e que eu ouvia, entendeu? Sim. Nesse ponto, eu sou até obrigado a admitir que as redes sociais, de maneira geral, contribuem, assim. Porque também tem toda uma exposição, até um pouco narcisista também, um pouco não, muito narcisista também nas redes sociais, mas também fazem as crianças olharem para elas próprias. Ali, de uma maneira ou outra, as crianças têm acesso à questão de limites, o que eu posso aceitar do outro ou não. Então, eu acho que essa geração vai vir muito mais, espero, assim, talvez elas fiquem presas nelas próprias, presas nesses padrões narcisistas que você falou, pode ser que sim, mas eu acho que elas vão vir mais livres, aceitando menos opressão do que a nossa geração, e mais ainda das anteriores, né? Então, acho que os condicionantes, aquilo que tem criado aquela coisa bonitinha de menino e menina, tá muito, muito diferente. Hoje a gente vê de boa garoto pintando, por exemplo, vou passar nessa questão mais estética, garoto pintando as unhas, meninas cortando o cabelo curtinho, e de boa, né? Por mais que tenha ali na adolescência alguma questão de se autoafirmar e tal, mas na nossa geração não rolava isso não, cara. Não rolava, né? Hoje mesmo, eu conversando com um paciente sobre isso, ele falando das lembranças que ele tem da infância, né? E ele era um garoto que ele gostava de usar o cabelo comprido. E ele tem cabelo comprido até hoje. Hoje ele é adulto, mas quando criança ele já gostava. Ele gostava de tocar bateria e ele gostava de cabelo comprido, né? Aquele estereótipo mesmo do roqueiro e tal. E ele me contando as coisas que ele ouvia na escola dos outros meninos e também de meninas, porque ele tinha o cabelo comprido, é algo assim que você vê, né? O preconceito, ele é algo enraizado e com louvor. E a nossa batalha para desmontar isso daí, eu acho que ela é uma batalha eterna, Márcio. A gente tem muito trabalho pela frente, né? Para desmontar isso daí. Bom, posso começar aqui a ler o... Manda. Então, aí quem tiver aí com a gente, eu gostaria que colocasse aí o que veio à mente, o que pensa quando escuta esse tipo de coisa. Eu vou confessar aqui, ó, eu circulei 3 que foram as que mais me deram arrepio, mas teve uma que realmente me arrepiou aqui a alma. Vou ler, hein? Tá. Eu tenho amor o suficiente para nós dois. Que bonito, tão fofo. Eu só escuto isso, mas eu saio assim, ó. Lembrei até de uma amiga agora, Luciana. Eu saio correndo, mas sem olhar para trás. Mas sem olhar para trás. Agora eu quero saber aí de quem tá aí. A mulherada e os homens também. O que elas acham desse tipo de coisa? E você, Marcos? Você ouve isso? O que você faz? Meu, eu acho que a outra também que, assim, eu acho que é diferente, não é? Tem outra da metade da laranja também, né? Que o Fábio Júnior ficou muito famoso com isso, né? Essa ideia de que você tem condição de completar o outro como... se as pessoas realmente fossem completas e tivessem que encaixar e tal. Não existe, cara. Tanto é que a gente fala, nós somos indivíduos, é um só. Eu sempre falo, em consultório, assim, quando vem essas questões de relacionamento, que o ideal é você, se quiser, se achar necessário, se achar importante, se relacionar com alguém, no caso de maneira amorosa, na amizade, com alguém que contribua com a sua vida. O que é diferente, as pessoas, mas fulano não me fez feliz, ou fulano me faz feliz. Ou às vezes eu vejo assim, eu quero alguém que me faça feliz.
Quer dizer que se você não encontrar alguém que te faça feliz, você vai ser um desgraçado a vida inteira? Você vai ser um infeliz a vida inteira? Como assim? Né? Eu acho que essa que você mandou também, eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? Você não vai conseguir viver sem essa pessoa. Então, quer dizer, eu tenho amor para nós dois, ou seja, você não precisa me amar. Eu amo por você e por mim. Isso é a desgraça anunciada. Olha o nível de codependência dessa pessoa. Olha a autoestima dessa pessoa, onde que está. Olha o que você aceita na sua vida para que você não seja rejeitado. Ou seja, Deus me livre essa pessoa me mandar embora. Então, o que eu passo para ela? Não precisa nem você me amar. Não precisa se sentir nada por mim. Eu amo por você e por mim. Isso é trágico. Mas isso... E sabe que essa frase que você pegou, essa primeira, agora eu estou pensando aqui, ela é muito prevalente para as mulheres, mas ela também existe nos homens. Os homens também têm essa ideia de que não tem problema se de repente a mulher não curte muito ele, entendeu? Por quê? Porque diferente um pouco das mulheres, das mulheres em termos de gênero, né, esse aspecto da mulher, o homem, ele tem um medo enorme de perder. O homem tem um medo enorme de ser visto pela comunidade dos homens como alguém que não teve a capacidade de manter aquela mulher na rédea, né, de manter aquela mulher ali na posse dele. Ao passo que, para as mulheres, ela tem um medo enorme também de ser vista pelas outras mulheres como alguém que não conseguiu manter aquele homem. Porque como é que a coisa é feita? As mulheres são feitas para serem colocadas em uma prateleira. Então, assim, ela tem que aprender isso e aquilo, ela tem que aprender cuidar de uma casa, ela tem que aprender a cuidar de crianças, ela tem que aprender a ser sensual para aquele homem, ou para os homens em geral, ela tem que aprender como que aquele homem gosta que seja feito o sexo, para ela ser escolhida dentro de uma prateleira e no meio de outras mulheres. Enquanto nós, homens, nós criamos essa ideia de sermos uma espécie de comunidade, um clã ali, tanto é que, se a gente for pensar bem, o amor masculino, ele é muito mais homossexual do que o feminino, né? O homem se sente muito mais à vontade, ele se sente com muito mais prazer estando no meio de outros homens do que estando no meio de mulheres. Ao passo que as mulheres, elas são colocadas para competir. E isso as mães e as avós colocam assim, olha, você tem que ser assim, assado, para você não parecer errada, estranha. Olha, tá vendo aquela menina ali, do jeito que ela tá andando? As pessoas estão falando isso dela. Você não pode ser assim. Você vai ficar falada, né? Se você não fizer tudo, você vai perder. Esse homem vai procurar fora de casa o que ele não tem dentro de casa, né? Foi uma das falas que você mandou também, né? Aquela questão dos ciúmes, né? Quem tem ciúmes é porque gosta, um certo controle é cuidado, né? Não é assim? Eu controlo o outro porque eu estou tomando cuidado, eu estou cuidando desse outro, para que esse outro não vá embora, né? Para que não me deixe, para que não me traia. Um pouquinho de medo de perder é bom. Essa aqui eu até achei legal, um pouquinho de medo de perder é bom, porque de fato, né? Não tem como você gostar de alguém e não sentir nada, não sentir emoção nenhuma. Relacionamentos, aliás, não é lugar para você ter paz, né, Márcio? Agora o papo vai ficar sério. Relacionamento não. Deixa eu só colocar aqui a brincadeira que a Karen falou aqui, né? A gente consegue viver com salário mínimo, não vai viver sem homem ou parceiro? É verdade, né? Porra, né? Consegue viver com mas é aí sem? a questão, né? Conseguir viver, a gente consegue viver de qualquer forma. Existe espécie que se adapta melhor a qualquer condição que ser humano? Não tem, meu amigo. Ser humano, ele se adapta a qualquer coisa. Entendeu? Agora, se você pegar um passarinho, né, e fizer o passarinho andar como a gente para poder se locomover, ele não vai aguentar. Ele morre, ele precisa voar. Ser humano, não.
O ser humano, ele anda, ele corre, ele fica sozinho, ele vive com salário mínimo, né? Ele pode casar com o consolo e ficar ali com o consolo, ele se adapta. Você entendeu, Márcio? Então, assim, precisar de fato, ninguém precisa de nada. Mas existe uma outra questão, não é o precisar, é o querer. É o sentir vontade, é o desejar, é o estar afim de repente, viver uma coisa diferente. Aí tá tudo bem, né? Uma outra coisa que você colocou aqui, né? A relação, decepção amorosa, decepção você cura com um novo amor, com outro amor, né? Isso, Desilusão, não. Nossa desilusão amorosa você cura com outro. Meu, e assim, eu fui pensando, eu só fui lembrando de frases que a gente ouve direto, ou que a gente vê em novela, essas coisas assim. Eu achei interessante a coisa do pular de galho em galho, né? Levei um pé aqui, me dei mal, já entro no outro, não vou dar nem tempo de respirar, tal. Isso existe, nós sabemos que isso existe. E a questão de sentir um pouco de medo, né? Aí, voltando no que eu estava falando. Relacionamentos, como nós falamos, a gente tem que desmontar as princesas e os príncipes, e a gente tem que desmontar também o relacionamento comercial de margarina, né? Sim. Relacionamento não é lugar para se ter paz e sossego. Claro que não. São duas pessoas ali que estão se conhecendo dentro de uma relação a dois, se individuar, cada um ter sua individualidade, para conseguir conviver. Olha o tamanho do desafio. Como é que vai ter paz? Então, tem dia que você vai sentir raiva, tem dia que você vai sentir tristeza, tem dia que vai estar tudo bem, vai ser um love danado, vão transar até em cima da telha, vai ter dias que um não vai olhar na cara do outro, entendeu? E relacionamento é assim, e isso é o processo de individuação, né? Vai ter momentos que vai dar ciúmes, o problema não é sentir os ciúmes, nada mais natural do que sentir os ciúmes, mas você prestar atenção que ciúmes é esse e qual a intensidade desses ciúmes. Por que eu sinto da forma que eu sinto? E por que eu faço isso com a pessoa toda vez que eu sinto? Porque, de repente, não tem nada a ver com essa pessoa, de repente, isso é meu. E se é meu, eu que vou dar conta disso. Eu não vejo a possibilidade, Márcio, de você ter uma relação bacana com alguém se você responsabilizar sempre o outro pelo caos que vocês estão vivendo. Você tem que chegar num momento e falar assim, tá, eu tô morrendo, me mordendo de ciúmes desse cidadão ou dessa cidadã. Mas até que ponto isso foi algo de fato, isso é algo de fato que tem a ver com a cidadã, ou isso é algo meu? É que é uma questão, né? Então, assim, os ciúmes, é óbvio que um certo medinho de perder, todo mundo que gosta de alguém vai ter um certo receio de perder. Você não quer perder quem você gosta. Claro, tá? Claro. Mas aí, assim, o que você vai fazer com esse medo? O problema não é sentir o medo. O problema é o que você vai fazer com esse medo. O problema não é sentir os ciúmes, é o que você vai fazer com os ciúmes. Entendeu? Quando eu pensei nessa frase aí, eu falei no sentido, eu pensei na justificativa para posse, né? Que algumas pessoas trazem, assim, essa questão. Não, eu tenho medo de perder, por isso que eu seguro, aquela coisa meio feliz, assim, que segura e não larga, entendeu? E daí vem a outra questão, a outra isso se torna uma justificativa para o controle e para o cuidado excessivo. É porque eu tenho... E assim, fica parecendo fofo, isso tanto com mulheres quanto com homens. Eu cuido, eu tenho medo de perder, por isso que eu cuido, por isso que eu quero saber aonde que vai, o que tá fazendo, o que tem no celular, qual que é a senha de tudo, por isso que eu digo que roupa que vai usar, o que vai falar, com quem que vai estar. Aí a gente já está entrando num campo da possessividade, né? Agora, a questão é, você nunca vai ter controle sobre o outro. Não, porque aqui, Fia, isso é uma aqui grande... ninguém controla. Exatamente, ninguém controla o que está aqui dentro, entendeu? Então, assim, eu vou usar uma brincadeira, mas é muito real. No campo das fantasias não existe limite, não existe controle. Então, você pode estar vigiando tudo no telefone do teu companheiro, da tua companheira. Dentro da cabeça dele, ele pode muito bem estar tendo sonhos eróticos absurdos com a vizinha, transando horrores. E tá tudo bem também. Sabe por que tá tudo bem? Porque as mulheres também têm isso. Não tem essa de que se você tem um relacionamento, você vai solamente desejar aquela pessoa pro resto da vida. Porque com o nosso desejo a gente não tem controle. Então, relacionamento não é lugar de segurança. Não é lugar de segurança.
É o que você falou lá no começo, é a questão do investimento. Como qualquer investimento, pode dar errado. Pode perder. Então, assim, não é lugar de segurança, é lugar de você estar se individuando, aprendendo, conhecendo, se conhecendo. Pode ser que você envelheça e faça, sei lá, comemore bodas de diamante com a pessoa. Eu acho que é essa a última, né? Nem sei, Márcio. Eu acho que é essa, não né? sei. Você não vou chegar lá mesmo? Então, não, nós dois já estamos tudo lascado, né? Mas tudo bem. Bodas de diamante, mas pode ser que termine daqui a 2 meses. Agora, como eu te falei, quem que garante pra gente que um casamento de 30 anos foi mais intenso que uma relação de 6 meses? Eu não vou abrir a boca para dizer isso, porque nós sabemos que isso não é real. Existem muitas relações que estão aí 20, 30 anos e que não existe mais relação alguma ali. Mas existem outras relações que duraram 6 meses, que foram muito intensas, de muito aprendizado, de muita descoberta, e que fizeram 2 pessoas amadurecerem muito. Quanto homem. Eu vou ser até romântico agora, que você está falando desse tempo, né, de relacionamento. Eu lembrei do filme, daí do livro, né, Comer, Rezar e Amar, né? Aquele relacionamento que a personagem teve lá no livro e no filme foi definidor, entendeu? Em dado momento ela falou, eu tô ferrada, vou cair no mundo. Conheceu o bonitão lá, aprendeu um monte de coisas e tal, e depois mas você cada um foi para um lado. No mecanismo dela, ela também fez isso, ela pulou de um no outro. Porque é isso, né? A carência, ela coloca a gente em armadilhas que você não percebe, você não se dá conta. Quando você vê, você já tá todo encralacado ali. Entendeu? E depois que ela quebrou a cara mais uma vez, porque ela não se permitiu esse tempo de individuação, esse tempo para, de repente, pensar, você acabou de sair de um casamento, você está atordoado ainda. Na maioria das vezes, você está bem atordoado. E ela estava, né? O que ela fez? Ela já começou a sair com o outro e tal, em um mês você já está dormindo junto, morando junto, lavando a cueca. Meu amigo, a gente já sabe, né, o que vai acontecer. Né? Em 2 meses já está lavando cueca. E daí, nesse investimento, isso eu vejo bastante também. Daí que nem você falou assim, de um mês, você falou já está lavando a cueca e tal. E daí não dá certo. Né? Porque daí, enfim, vão se conhecer melhor, tal, e daí estão vendo que não está rolando muito. Existe daí uma frustração, e daí vem essa questão que você vem trazendo da culpa, né, de culpar o outro, né, porra, meu, né, juntamos, não sei o quê, e daí a culpa é sua que não tá dando certo, tal. Então, tem também essa questão de jogar, como você tá trazendo, jogar a derrota ali, né, o fracasso do relacionamento no outro, como se o outro tivesse a obrigação de cumprir a fantasia que esse primeiro pensava que ia existir naquele relacionamento. Fantasia essa que vem naquelas condicionantes, que era, ficaremos juntos, felizes para sempre, viveremos de amor e tal. E aí, o rapaz que ela conheceu por último, que foi de fato, né, com quem ela terminou o filme, ele de fato quis oferecer algo diferente, porque ele já estava num momento que ele estava bem resolvido, né? Ele já tinha se divorciado há um tempão, ele estava há um tempão, ele sabia muito bem o que ele queria, ele estava apaixonado por ela, qual o problema, né? E ela morreu de medo e fugiu dele. Mas por que morre de medo e foge? Porque você vem numa repetição, né, Márcio? E aí, já que deu errado até aqui, vai dar errado de novo, então eu vou correr. Por isso que eu te falo, nessa do medo, porque quem não se relaciona com ninguém, como eu te falei dos extremos, né? Que eu te dei o exemplo dos extremos, também está morrendo de medo. Também morre de medo, porque já tem uma historinha lá atrás. O grande problema que eu acho do morrer de medo e de repente não arriscar, não se permitir, de repente, a viver uma história de novo, porque assim, ó, lascado tá todo mundo, de qualquer jeito você vai se lascar. De qualquer jeito você vai se lascar, porque você não vai encontrar uma pessoa exatamente igual a você, graças a Deus, porque eu ia achar muito chato me relacionar com uma pessoa extremamente parecida comigo, nem eu me suporto alguns dias, não é? Não dá, né? Vamos sair disso daí. Então, assim, se você não se permite lidar com as diferenças, aprender com o outro, se arriscar, quem perde é você.
quem perde somos nós, né? Porque aí você fica dentro daquele mundinho, eu sozinho com a minha planta, ou com a minha parede, ou com o meu espelho, que você deu o exemplo do espelho, né? Tá, e aí? Porque, como eu falei, relacionamento não é lugar para segurança, mas é lugar de amadurecimento. A gente amadurece nas relações, se relacionando com o outro. Segurança a gente não tem nenhuma. É bobagem as pessoas pensarem assim, eu vou casar para eu ter segurança. Ou eu vou namorar para eu ter segurança. É bobagem, é ilusão. Relacionamento não é lugar para segurança. Essa parte de segurança, inclusive, eu lembro uma das frases que a gente elaborou que tinha a ver com a prática sexual, né? Que é assim, eu vou namorar ou eu vou casar, porque daí eu vou garantir que eu vou ter uma vida sexual ativa, contínua. Nossa, é melhor. Às vezes você estava falando de Instagram. Você conta ou eu conto? Conta você, agora conta você. Às vezes eu vejo no Instagram assim, mas eu me esborracho de rir com o Instagram, gente. Eu vejo assim, como é que você faz? Eu vi esses dias, mas eu ri muito. Como é que faz para você deixar de ter uma vida sexual tão ativa, né? O tema era assim, a pessoa que é viciada em sexo. A pessoa só pensa em sexo, só quer. Como é que você faz para você sair? Aí, mas foi assim, eu acho que umas 8 na sequência. Casa. Mas eu ri tanto, eu falei, gente, olha, pessoal, porque assim, você tem que fazer piada do caos, né? Porque a realidade é essa, não é que todo mundo que tá num casamento não vai mais transar. Agora, por que os casais param de transar? É aí que tá, né? Porque se perdeu nesse moinho aí que a gente tá falando. Eu acho que daí também tem o que você tá falando, é uma certa ilusão da segurança. Né? Tudo bem que a instituição casamento, a instituição matrimônio, em algum momento foi necessária no sentido de criar clãs, de criar famílias, de criar uma continuidade genética, de dar uma continuidade a propriedades, dar uma certeza de que aqueles herdeiros são seus. Então tem todo esse aspecto também, né? Mas assim, a coisa aí da família, dos herdeiros, e me faz pensar nessa questão do que, de repente, serve de pilar para um casamento hoje, que é diferente do que servia de pilar para um casamento lá no passado. Né? Então, por exemplo, o que servia de pilar para um casamento, se a gente for pensar 40, 50 anos atrás? Família, porque era uma imposição social, os filhos, a posição social que você tinha quando você era uma pessoa casada, quando você tinha uma esposa. Se você queria ingressar na carreira política, é importante você ter uma esposa. Não tem isso. O que segura um casal hoje? Se a gente for pensar nesses pilares. Esses pilares que mantinham esses casamentos, são os mesmos pilares que mantêm um casamento hoje? Aí isso traz uma outra questão, né? Que aí é o caos, mas é o que eu falo para os meus pacientes. Eu prefiro o caos do que a inércia. Eu gosto mesmo do caos. O que te segura nesse casamento, então, ainda, meu filho, minha filha? A sua vontade. Você está porque você quer. Então, você xinga, você reclama, você não aguenta mais essa mulher, você não aguenta mais esse homem. Por que você está? Porque hoje nós não temos mais o pilar. Todo mundo tem independência financeira, ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém, num divórcio você separa, se você está casado, sei lá há 30 anos, você construiu tudo com essa pessoa, é metade para cada um, então não tem, socialmente, uma pessoa não é imposto a ela que ela tenha que ser casada para ser nada. Então, hoje, quando vem essa história assim, eu não consigo me divorciar porque eu tenho questões assim, não, você não tem nada. Até a questão legal, né? Hoje a pessoa consegue a justiça gratuita para se separar, inclusive, né? Isso que você trouxe da questão da como é que queria a família, ele me lembrou de uma outra frase que a gente colocou aí também, que era assim, eu acho que eu coloquei assim, minha filha, você precisa encontrar um homem que seja honesto, trabalhador e sem vícios, né? Então, essa expectativa de que o relacionamento seja composto, no caso do homem, ou do gênero masculino, por alguém assim, né? Que seja trabalhador, honesto e sem vícios. Quando eu ouço isso no consultório, eu penso, porra, mas
Isso é o mínimo, né? Né? Então, assim, e hoje não. Hoje, no caso dessa visão machista, as mulheres já estão pensando, o bom partido aqui, né? Igual a Karen fala. As mulheres querem mais, elas não querem só um cara que seja honesto, trabalhador, sem vícios, e vamos colocar aí também que não bata nela, né? Ela quer alguém que seja legal, que seja companheiro, que ouça ela, que faça as coisas com ela, que ajude não, essa palavra, aliás, as mulheres falam essa palavra, ajude a cuidar dos filhos, né? A gente tenta lembrar, não é ajudar, é dividir, né? Dividir o cuidado da prole ali, né? Exatamente. Então, porque a gente batalhou tanto por igualdade, né, de direitos, não é isso? Então, assim, vamos tratar com naturalidade o fato do parceiro lavar a louça, né, do fato do parceiro ajudar na manutenção da limpeza da casa e também de cuidar das crianças, sim. E aí? Né? Não é igualdade? A gente não está falando, porque eu estou te colocando isso, Márcio, porque esses comentários, assim, machistas no sentido de não ver com muito bons olhos essa questão do homem fazer esse tipo de coisa, eu escuto de mulheres, inclusive. Sim. Tem muita mulher machista no mundo, mas chega a me dar ranço das coisas que eu ouço nesse Não, de coisas de ouvir assim, ai, tadinho, não deixa de lavar a louça. Ai, tadinho, deve estar cansado, ficou cuidando das crianças, né? Ou aquela coisa assim, nossa, mas você vai largar dele, mas ele nem nunca te traiu, ele nunca te bateu. Uma das frases, inclusive, né, que estava lá assim, é melhor ficar com um que a gente conhece do que trocar por outro, porque é tudo igual, né? A primeira que eu li para você arrepiou desse lado, e essa outra arrepiou desse lado aqui, ó. Vamos pegar esse daí que é melhor, mas isso coloca pra gente desespero, né, Márcio? Eu trouxe para você a questão do casamento, porque assim, nós temos assim, essas informações, esses dados, a gente trabalha com isso, né? O número de divórcios aumentou muito nesse período de pandemia. Uhum. Também traz para a gente essa questão, né, da convivência. Então, quer dizer, casamentos de muito tempo, agora acabou, né, nesse momento de pandemia acabou. Agora, por que acabou agora? Porque agora estamos mais tempo juntos, agora parece que é mais visível, né, o que talvez antes a gente não tinha muito tempo, fazia de conta que não tinha tempo, né, não estava muito disposto a olhar e enxergar, então a gente tem essa questão, né, nós estamos vendo essa questão de muitos relacionamentos acabando agora nesse período de pandemia. Agora, a pandemia, além de todos os aspectos negativos que a gente sabe que ela trouxe, no que implica o risco para a nossa vida, né, do medo que a gente tem de perder a nossa vida todos os dias com essa doença, ela também ensinou muito. Eu acho que ela foi, assim, de um ensinamento, de uma sabedoria para quem está disposto a aprender, tremenda, né? De realmente ver o sentido e o valor de pessoas, de relações, né? De uma série de coisas, eu acho que ela veio para dar um chacoalho mesmo. Eu acho que outro aspecto também da pandemia, que tem a ver com outra frase que a gente ouve muito, assim, não, mas o amor resolve tudo, o amor dá conta de tudo, tal. Uma coisa que, além desse aspecto que você falou, do aumento do período de convivência, da intensidade da convivência ali, para quem teve que ficar mais tempo em casa, teve outro aspecto também muito triste, que é a diminuição da renda, é o desemprego. Aumento então, da violência. Assim, o aumento daí da violência, né? Daí, assim, então, isso joga por terra aquela ideia de que o amor resolve tudo. Sim. Mas também tem a questão, assim, a base na qual boa parte das famílias de nós brasileiros, ela é feita. Eu tenho a impressão que boa parte das famílias, elas principalmente do pessoal com renda menor, é uma coisa mais utilitária. Você trouxe mais pragmática. Você trouxe, por exemplo, assim, fulano, um mês ali, já junta, quando vê, já tá lavando a cueca do outro. Muitos casais, eles fazem isso também por uma questão pragmática e econômica. Então, do tipo assim,
por exemplo, assim, vamos pegar, isso a gente ouve assim, tanto homem quanto mulher. Vamos pensar assim, bom, eu preciso transar. Eu preciso ter alguém para ter sexo. Eu vou ficar saindo por aí cada vez com um ou com uma? Não. Então, eu vou arranjar um ou uma pessoa para mim. Eu preciso morar. Poxa, eu do meu lado pagar aluguel aqui e ela do lado dela pagar aluguel? Não, vamos juntar. Isso muitas vezes faz daí com que determinados casais, eles se unam por uma questão muito pragmática e econômica. E daí quando chega nesse momento agora, em que um dos dois, ou pior, às vezes os dois, ficam sem renda, como aquilo não foi construído dentro de um senso de contribuição, de parceria, do tipo assim, vamos que vamos fazer juntas coisas, começa a ter um estresse a ponto de um jogar coisas na cara do outro e tal, e não dá certo. Então, para você ver o quanto que é importante aquele conceito de, bom, eu quero estar com alguém que contribua com a minha vida, que seja parceiro, que seja parceira antes de uma questão da gente dividir conta, da gente dividir água, luz, telefone, sei lá. E isso tem demais. Não só nas classes mais pobres, mas também na classe média também, né? Sim, eu coloquei esses exemplos porque, assim, como eu te falei, quem não arrisca não petisca, né? Eu não vejo que o problema seja você arriscar, morar junto com uma pessoa e, de repente, lavar a cueca dele. Eu acho o problema você não conversar sobre isso antes. Você não fazer um acordo com a pessoa. Você não respeitar a individualidade do outro. Porque, assim, Márcio, numa relação, não é só um que tem que mudar. Ou os dois mudam para se adaptar, para se dar bem. Todo mundo tem que ceder ali. Ou realmente é fogo no parquinho. E aí você comem soltas mesmo. Então, eu não vejo problema no arriscar, em começar uma relação com alguém. Mesmo que seja para morar junto. Eu acho que se você tá afim, beleza. Mas entre em acordo com essa pessoa. Converse. Chegue para esse rapaz, para essa moça e fala, olha, eu sou assim, eu ganho isso, a minha condição é essa, dá pra gente fazer isso junto, não dá pra gente fazer isso junto. Então, assim, eu acho que a comunicação, mais uma vez aí indo numa época que não é a sua época, é só a minha, como já dizia o Didi Mocó, quem não se comunica, né, se trumbica, a gente precisa se comunicar, sabe, a gente tem, assim, um dom, assim, que eu acho extraordinário, que é a comunicação, racionalidade, né, raciocínio, cérebro, inteligência e fala. Fala para o outro o que você está sentindo, fala para o outro o que você pensa, para o outro também falar para você o que ele pensa. É se comunicando, é conversando que a gente se entende. A gente vê muito isso, mais uma vez voltando para o consultório, né? Casais que não conversam, aquele silêncio assim fúnebre dentro de casa, numa sala, assistindo a Netflix, ninguém fala com ninguém, só os dois na sala. Ali no celular, só, né? Cada um olhando para o seu celular. Ou voltam de algum lugar, dentro do carro, um não troca uma palavra com o outro. Então, gente, eu sou muito assim, eu realmente fico triste, me produz tristeza, quando eu ouço de casais, seja do homem ou da mulher, que está acontecendo esse silêncio. Porque esse silêncio, esse distanciamento, essa falta de olhar e de comunicação, isso aí já é o começo do fim. Se você não tocar a tempo, vai tudo pro vinagre. Entendeu? Eu acho que nesse aspecto tem também, assim, uma discrepância entre o que é ensinar, ou pelo menos qual é a expectativa das mulheres e qual a expectativa dos homens, assim, e que daí são discrepantes. Então, a mulher, por exemplo, ela tem essa expectativa, eu estou falando de maneira muito geral, não estou falando que é regra. Eu também. Estou falando assim, né, o padrãozão aí de educação patriarcal aí que a gente tem vigente ainda. Que é assim, a mulher tem essa expectativa de ter alguém para conversar e tal, e ela é ensinada assim, né? Ao passo que o homem, ele é ensinado a conversar, mas com outros homens.
Porque ele é ensinado que o conteúdo da mulher não tem nada a ver. O conteúdo da mulher não tem importância, né? E daí o que que acontece? Chega uma hora daí que isso não fica legal. Nenhum e nem outro se tão bem ali, lembrando todo aquele ciclo, né? Eu sei que é Dia dos Namorados, mas tem todo aquele ciclo do casamento padrãozão quando tem filho. Então você corre pra caramba no início da vida de casado para cuidar do filho, para obter bens, para manter a renda, tal, até a hora que os filhos saem de casa, ou já estão grandes, ainda moram juntos, mas não tem mais tanta preocupação, e daí você vai ter que viver mais tempo não, você vai ter que você vai ter tempo para passar mais tempo com o seu parceiro, a sua parceira, e daí descobre que não tem assunto. Exatamente. E daí? Que não tem sentido você ali, sentado no sofá, ao lado daquele parceiro, ou daquela parceira. Isso é trágico. Quando eu te falo que eu fico triste, de fato eu fico triste. Porque você percebe o quão triste é você se dar conta de que não existe mais sentido ali. Na verdade, nunca existiu. Na verdade, de novo, né? Foi só uma família que se formou no sentido de cumprir aquele papel padrão de fazer filho, adquirir bens e pipipi e papapó. Então, enquanto tem essa movimentação de criar filho, trabalhar, botar as coisas em casa, está tendo movimentação, né, na vida. Você acha que aquilo realmente tem um sentido, como você colocou. A hora que se vai embora, fica esse, vamos colocar dessa forma, esse esvaziamento, aí você se dá conta de que não. Aí meu mundo caiu. Ele tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante para casais novos, assim, que nem já que está falando de Dia dos Namorados, é um conceito que psicologicamente não é muito bonito, aceito, mas é a intuição. Eu, pelo menos, acredito que a intuição é uma espécie de pensamento mais rápido, sabe? É quando a nossa mente consegue juntar tantas informações de uma maneira tão rápida que a gente não se dá conta desse raciocínio. Então, daí a gente, né? É uma espécie de insight, assim. Então, às vezes, a gente tem aquela intuição, a gente tem aquele sentimento que não tá legal. Isso. Então, a gente vai tanto com um amigo, amiga, ou parceiro, parceira, enfim. Você tá com aquela pessoa, você tem aquela intuição, você não sabe explicar, mas você tem aquela intuição que não tá legal. Então, mas isso se deveu ao quê? A uma fala que aquela pessoa disse e não bate com aquilo. Hoje eu vi eu não li a matéria, só vi uma chamada assim, tá assim, dançarina do Faustão termina relacionamento após saber que o seu namorado era bolsominion. Então, assim, entendeu? Aquela coisa assim, não sei se ela foi tendo intuição, depois descobriu e tal. Então, essa coisa, é sério, tá lá, podem procurar na internet. Eu sei que é. Então, inclusive, assim, eu acho muito bem. Então, assim, é aquela coisa menos clara, menos evidente, assim. Então, por exemplo, você, por exemplo, você está fazendo a sua especialização, né? Que nem, até foi por isso que a gente puxou para quarta, porque amanhã você tem a aula da sua especialização. Daí você vai e conta pro seu crush atual, né? Nossa, eu tive uma aula mó legal hoje e tal. E o cara pega e fala, tá, beleza, e aí, pra onde que a gente vai sair hoje? Tipo, tesoura, né? Você pode pensar assim, isso não é motivo para terminar um relacionamento, isso não é motivo para xingar o cara, mas fica ali registrado, né? Ele não validou uma coisa importante para mim, e amanhã é outra coisa, e assim vai, e assim, isso com homens e com mulheres. Também tem essa questão, às vezes o homem, ele não tá gostando tanto daquela companhia, mas fica. Vai investigar isso. Procure um psicólogo e uma psicóloga. Se tem alguma coisa estranha, tá incomodando, tá conflituoso,
está trazendo prejuízos, procura, vai resolver, né? Porque, de fato, às vezes não é o outro, às vezes é algo seu, projetado no outro que te incomoda. E, às vezes, de fato, é o outro no sentido que, assim, a cabeça é incompatível, Exato. os valores são diferentes, né? A pegada é outra. E daí entra outra coisa, desculpa, que eu lembrei uma outra frase. Eu vou mudar ele, ou eu vou mudar ela. Nossa, essa dá o quê? Gela a espinha toda. Essa daí. Não é? Não, eu amo tanto ele, ou eu amo tanto ela, que eu vou conseguir mudar, né? Eu vou tornar essa outra pessoa uma pessoa melhor, né? Aquela coisa de cuidar. Esse tempo de profissão que a gente tem, e também nossa vida pessoal, claro, quem nunca, né? Já não passou por situações onde realmente acreditou que poderia fazer alguma coisa ali, pelo menos auxiliar ali, né? Um processinho ali de mudança. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, já se iludiu com isso. Como a gente já viu pessoas se darem muito mal por acreditarem nisso, né, Marta? Que então, assim, mudar. E eu quero lembrar que isso é um desejo pessoal, é um gozo pessoal, né? Mudar o outro, não é aquela ideia assim, eu vou mudar o outro porque eu quero que o outro seja uma pessoa melhor, não é por mim, né? Eu nem quero essa pessoa, mas eu preciso. Sair com aquele troféu aqui assim, ó, ele mudou por mim. Exatamente. No peito, assim, ó, ele mudou por mim, baixa. É uma necessidade muito narcísica também, né? Não deixa de ser o controle sobre o outro também. Eu até esqueci de falar, mas já que você tocou no assunto, a gente precisa tomar muito cuidado, já que você falou de intuição, sinais, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do bonzinho, da boazinha, daquela que está sempre disposta a ajudar, a fazer tudo para você, a tomar até a frente em coisas que você, de repente, resolveria muito bem, mas ela é muito proativa, ela é muito... Ou ele também, né? E, assim, na primeira oportunidade que aparecer, joga isso na sua cara. E se vitimiza. Eu fiz tudo por você. Você chegou aonde você está porque eu... Isso é terrível, né? E vai naquilo que você colocou. Então, você não fez pelo outro, você fez por você. Porque você queria ter todo... Né, o louvor da sua ação aí. É narcisismo, né? O vitimismo, ele manipula as pessoas. Engana-se quem pensa que a vítima, né, nesse contexto de fazer tudo pelo outro, de amar pelos dois, é a vítima real dessa situação. Não é. A vítima é o outro lá, né? Que está sendo, assim, acorrentado aos poucos, sem perceber, por conta dessa... Eu te amo por nós dois, eu cuido de você, eu faço tudo para te ver bem, não se preocupa que eu resolvo. Muito cuidado com isso, porque isso, além de sufocar, o que implica em você, de repente, invadir o outro de uma forma em que o outro realmente fique sufocado, que ele também não tem espaço para nada, e isso coloca esse jogo da manipulação que eu te falei, que a hora que você também não tiver de acordo com essa pessoa, ela não vai hesitar em jogar na sua cara. E isso vai virar uma discussão, isso vai virar uma DR, isso vai virar uma questão, né? É uma palavra que você repetiu algumas vezes, e vem aqui vendo Jung, inclusive, é a questão, e do Winnicott usa isso também, que é a individuação, né? É importante, assim, tudo bem que, às vezes, também no consultório eu falo assim, você pode qualquer coisa, você tem direito a viver qualquer coisa, desde que você esteja feliz com aquilo, desde que você goze com aquilo. Então, por exemplo, se você se sente bem na posição, tanto homem quanto mulher, na posição de submisso ou submissa, enquanto o outro te domina, te comanda, beleza. Ok, vai na fé. Entendeu? Vai com tudo. Eu só lembro que, vamos pegar, por exemplo, que é um pouquinho mais, não vou dizer que é mais comum, mas vai, o que vem na minha cabeça aqui, da mulher ser submissa e o homem ser dominador.
Se o homem falta na vida dessa mulher, seja porque se separa, seja porque morre, essa mulher fica perdida, fica igual cachorro em dia de mudança. Ela não sabe o que faz, porque ele fazia tudo. Ele caiu do caminhão da mudança, né, o cachorrinho. Então, eu só aviso isso, né? A consequência de entregar tudo que é seu, toda a sua vida, para o outro, é isso. Se esse outro não estiver mais lá, quem que vai comandar você? Mas tudo bem. Tá beleza, tá feliz, ok. Né? Então, o que eu quero trazer é que não existe um padrão. Existe está bem ou não está bem. Está feliz, não está feliz. Existem condições patológicas na qual a pessoa ela goza com o sofrimento, é o masoquismo. Elas condições, por exemplo, no qual a mulher, ela mais a mulher, né? Ela cresce acreditando nessa história que a gente estava falando de que o homem vai mudar. Então, entra daí no que você vinha trazendo, acho que você quer complementar a questão da agressão física, psicológica, patrimonial, que às vezes a mulher sofre, sempre com a ideia, ele vai mudar. Sim. Eu sou a mulher que vou salvar ele. E daí fica naquela coisa, continua sendo humilhada, sendo agredida, e daí é um gozo patológico, porque daí às vezes isso leva, inclusive, à morte. Sim. Né? Daí a gente tem que mostrar isso. Acho que daí você tem até mais material aí para falar sobre isso. Essa situação que você colocou, já que a gente se propôs a falar hoje aqui de relacionamentos bacanas, relacionamentos meia-boca e relacionamentos tóxicos, sim, essa situação que você trouxe, eu acho que é o tóxico da coisa, né? Em algum momento vai dar problema, como você falou, inclusive pode acabar em morte. Então, eu acho que não fica dúvida de que é um relacionamento, assim, é um risco perigoso de se correr, né? Agora, as outras formas de relação, né, de relações que a gente colocou aqui, talvez valha a pena arriscar. Né? Faça o que te dá vontade, se você tá afim, se você gostou da pessoa, ok, né? Pode ser que dê errado, e se der errado, no sentido de, olha, ficamos 2, 3 meses, mas não deu, tá ótimo. Durante os 3 meses foi bom? Foi, então ótimo. Né? Foi uma experiência que você viveu. Certamente foi de valia para a tua vida, né? Não foi à toa, porque nada que a gente passa é à toa. Então, assim, eu até gostaria, a gente já está mais de 1 hora aí, né, Márcio? Então, eu quero colocar assim, até para finalizar, né, porque também já está muito tempo, dá para se sentir bem estando com alguém, dá para se sentir bem estando solteiro, dá para se sentir bem estando casado, estando namorando, estando ficando, dá para se sentir bem de várias formas, né, de várias formas. A gente não precisa ser obrigado a nada, a gente não precisa ter em mente que a gente tem que se enquadrar num caixotinho para, de repente, dar certo, tá? Então, dá para ficar bem em vários tipos de relações, inclusive sozinho, mas dá para ficar muito mal também, em vários tipos de situações, de relações, inclusive sozinho. Então, a gente precisa se perceber. Tá legal para mim? Porque se não tá legal, eu preciso ir atrás disso. E como você falou, né, do jargão aí, procure um psicólogo. Não tenha vergonha nem de se arriscar a viver algo que você tá afim, como também de procurar um psicólogo se de repente você se vê muito infeliz com a tua vida. Porque infelicidade, assim como alegria, prazer, você vai encontrar estando com alguém ou sozinho, né? Eu quero finalizar dessa forma, porque eu acho que existe espaço no mundo para todo mundo. Não necessariamente você vai estar bem numa relação, não necessariamente você vai estar bem sozinho. Você precisa entender o que de fato você quer, o que de fato te faz bem, né? Então, assim, as pessoas falam assim, que coisa, né, passar o Dia dos Namorados sozinho. Eu não vejo problema nenhum. Eu, Aline, não vejo problema nenhum, até porque, tudo bem, já teve vezes que eu esqueci até que era o Dia dos Namorados, porque tem coisa também que você acostuma, né? É um dia comum. Mas também teve vezes que eu fui fazer várias outras coisas e também não me atentei a isso. Então, eu acho, assim, o que falta para as pessoas, de repente, é sair do modelinho da caixa e abrir a cabeça. Vamos ser criativos.
vamos inventar o que fazer, vamos se ocupar, né? Vamos interagir no mundo, porque assim, o mundo, ele está oferecendo uma diversidade de opções para gente. E a coisa do ter um namorado e ter que postar a foto no Instagram com o namorado também é uma imposição, que torna as pessoas frustradíssimas por achar que tem que concordar com a imposição. A gente não tem que nada, como eu falei no começo da live, a gente não tem que nada. Se você entrar nesse modo, que eu acho que é um modo, assim, automático, de que você tem que, você já está arruinado, né? Porque você vai ficar triste com uma série de coisas. A hora que você abrir um Instagram lá, que você vê um monte de coisa que é diferente da sua vida, você vai se sentir um OVNI. Não é isso? Aliás, assim, tá falando disso, até o banner, né, a imagenzinha de chamada da nossa live, o topo ali são vários casaizinhos diferentes, dentre eles tem um ETzinho lá. Depois você dá uma olhada lá. Um ETzinho, né? Quando entrou no Instagram, e nunca se sentiu um ETzinho, né? Então, assim, mas você estava falando da questão psicológica, acho que é até legal a gente falar um pouco do processo terapêutico aqui que ele se pretende, né? Acho que uma coisa que eu lembro, assim, é a questão do dedo podre que a gente fala, né? Homens e mulheres pegam e falam assim, eu tenho dedo... Quando você me mandou a mensagem, vamos fazer uma live sobre o dedo podre, eu me esborrachei de dar risada. Porque eu pensei assim, por que ele lembra de mim para fazer a live do dedo podre? Eu vou perguntar para ele, mas eu ria tanto, vou chamar a Aline para fazer a live. Não pensei assim, a Aline tem o dedo podre. Mas você lembra de mim quando é para falar de relacionamentos e dessa questão toda. E eu ri tanto com o dedo podre. Porque dedo podre, que a gente mais escuta todo dia, eu tenho dedo podre. Eu falei, mas que raio que é isso de dedo? Aí eu pergunto, né, para eles, que raio é isso de dedo podre? O que é o dedo podre? Aí você vai escutando e você vai vendo que dedo podre é a bendita ou a maldita da projeção lá. Da repetição, né? Então, assim, deixa eu até colocar um adendo aqui, enquanto a gente estava conversando, eu fui procurar ver, a primeira conversa que a gente fez faz quase um ano, foi dia 29 de junho. Olha só, que foi a outra live que a gente fez, não foi? Foi, mulheres ganhando e homens perdendo. Nossa, lembra? Essa foi muito legal. Né? Muito legal. Que deu maior problema, a primeira não deu, a internet não deu certo, a gente teve que remarcar, né? Ó, a gente progrediu de lá para cá, hein? Hã? As astrólogas falam que quando o Mercúrio está retrógrado, a internet cai e não dá para fazer nada. A comunicação fica prejudicada. Então, agora a gente está com alguma coisa retrógrado também, que eu ouvi falar aí essa semana, não sei o que é. Meu Deus do céu. Então, assim, só para complementar, então, a questão do processo psicoterapêutico, ele é uma coisa socrática, assim, de que a pessoa primeiro tenha que se conhecer. Então, essa questão do dedo podre, aquela questão que você trouxe de querer curar um amor com o outro logo em seguida, a pessoa tem que parar e se conhecer. Primeiro, para ela trazer alguém para a vida dela, primeiro ela tem que se conhecer para saber se essa pessoa que ela está trazendo para a vida dela condiz com a essência dela, condiz com quem ela é. Sim. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, aquela coisa narcísica. Sim. Né? Aliás, às vezes, se conhecendo, você chega à conclusão, inclusive, que você precisa de alguém diferente de você. Então, você pega uma coisa muito clássica, assim, né? O homem ou a mulher para falar, vamos dizer a mulher fala, eu sou muito agitada, sou muito ansiosa, tal, e eu gosto de fulano ou de fulana, porque ele ou ela é mais calmo. Então, essa pessoa traz calma para mim. Ou vice-versa, falar, eu sou muito parado, sou muito parada, e eu gosto de me relacionar com tal pessoa, porque essa pessoa me agita, essa pessoa me leva para frente. Então, não tem nada de narcísico aí, pelo contrário. Mas para você chegar a essa conclusão do que você gostaria de ter, não vou dizer nem que precisa, mas do que você gostaria de ter contribuindo para a sua vida, você precisa saber quem você é. E tem pessoas que não se dão tempo para isso, né? Engancha de um relacionamento no outro, e vai repetindo o mesmo erro, e bota a culpa no destino, bota a culpa no Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado direto, ele é responsabilizado pelas brigas dos casais, a falta de comunicação, a live que não funciona, porque a internet cai.
Isso, eu já ouvi várias vezes, que é por causa do Mercúrio retrógrado. Eu acho fascinante esse processo de psicoterapia, eu sou suspeita em falar, né, vou falar do meu peixe, sou suspeita em falar, mas eu acho fascinante porque, assim, quando você vai procurar um psicólogo, todos nós já passamos por isso, né, Márcio? Bom, eu e você tenho certeza que a gente já passou por isso, quem está nos assistindo eu não sei, mas você chega com uma queixa, e só naquele dia vai ser aquela queixa. Nunca mais você vai tocar naquele assunto. Entendeu? O processo vai mostrando para você que aquilo que você trouxe já era o escudo, né? Já era qualquer coisa ali, que você, menos o problema real do que, de fato, do que faz com que você precise de uma psicoterapia. Então, isso é uma coisa que a gente... né? Isso deve ter acontecido com você, isso aconteceu comigo quando eu fiz a minha, isso acontece com os meus pacientes. Quando você vai olhar lá o prontuário, você vai ver qual foi a queixa. Aí você vê todo o percurso que esse paciente, né, correu. Não teve nada a ver com aquele motivo. Às vezes eu faço nos processos que eu conduzo, assim, às vezes depois de muito tempo, assim, eu falo assim, bom, vamos parar hoje. Não, eu falo assim, se você começasse hoje a sua terapia, qual que seria a queixa, né? Assim, eu fico rezando para que a pessoa fale outra coisa, né? Porque se ela falar a mesma coisa no começo, quer dizer que não prestou para nada, né? Né? Mas ainda bem veio uma outra coisa, né? Nós estamos fazendo alguma coisa direito. Mas assim, e daí eu queria lembrar também outra coisa dessa questão do dedo podre e tal. E esse processo de autoconhecimento, assim, chega uma hora na vida da gente que a gente precisa conhecer esse nosso passado, a gente precisa conhecer essas referências de pai, mãe, de família, de outros relacionamentos e deixar para trás. Pra gente não ficar com aquela coisa autoconfirmadora, sabe? Puta, vai acontecer de novo, vai acontecer comigo o que aconteceu com a minha mãe, eu vou acabar me aliando de novo, eu vou me aliar a um parceiro igual o escroto do meu pai, por exemplo, e por aí vai. A profecia, né? A profecia, você vai repetir a história, tipo filme assim, né, de terror. É isso. E tem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que se conformam com isso. Aquela velha ideia, não adianta, eu sou assim mesmo. Eu sempre escolho errado. Não adianta, eu não dou sorte, eu não dou sorte. Não dou sorte. Às vezes eu ouço de mulheres da minha idade, assim, eu fico passada. Não passada no sentido do julgamento, passada no sentido de assim, meu Deus do céu, alguma coisa tem que ser feita para mudar esse pensamento, né? Então vamos fazer. Que é no sentido assim, não tem mais jeito, eu não tenho mais sorte, eu acho que eu vou ser exatamente igual a minha mãe. Eu escuto isso. Nossa! Falo, não vai não, a não ser que você queira. As pessoas têm essa ideia muito equivocada de que a maneira de se relacionar é uma coisa meio que genética, assim, né? Eu puxei minha mãe, puxei meu pai e tal. Então, é necessário desconstruir isso. E pelo menos assim, parto da ideia que um dos nossos objetivos de vida é da gente ser melhor do que a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, e que os nossos filhos sejam melhores do que a gente, assim. Eu, pelo menos, tomo isso como uma espécie de... A gente tenta, sentido. Né? Nós estamos tentando. Eu procuro, assim, colocar para eles esse canal aberto para comunicação. Eu procuro ser amiga deles, né? Eu procuro mostrar para eles, assim, que a gente pode conversar sobre tudo, desde que eles estejam também a fim de falar comigo sobre qualquer coisa, porque às vezes eles não estão afim, né? E vai chegar um momento também que pode ser que esteja afim. Então, eu coloco isso para eles. Eu procuro com meus filhos ter esse tipo de relação, né? Às vezes eu sou criticada também por isso, né? Eu já fui chamada de mãe Nutella, um monte de coisa, mas... Porque o que é a mãe Nutella? A mãe Nutella é aquela que não bate, né? Não dá surra. Tá. Entendi. Aí quando eu falo que eu nunca bati neles, como você nunca bateu? Mas não é uma coisa que é para me vangloriar, não é isso. Eu não vejo coerência em bater em criança. Eu não vejo. Acho que existem outras formas de você se comunicar, de você pedir, de você impor respeito, inclusive, né?
dá para você ser respeitado sem bater. Então, assim, eu procuro ter essa relação com eles. Eu acho que até agora tem dado certo, né? E daí, assim, uma coisa que você quis trazer, eu sei que você está querendo finalizar, mas eu sei que é uma coisa que você queria falar, que é da solteirice, né? Então, em contraponto à ditadura do relacionamento, assim, ou seja, como se a gente tivesse que se relacionar com alguém. Então, a mulher precisa ter um homem, porque precisa de alguém para proteger, não sei o quê, e o homem precisa ter uma mulher para ter alguém para cuidar dele, alguma coisa assim. E isso não tem nada, isso é uma questão de gênero, é um papel de gênero mesmo, não tem nada nem a ver com o sexo, né? Engraçado, Márcio, porque eu tenho amigas que falam isso. Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha? Nada. Investe na profissão, uma boa aposentadoria, paga cuidador. Ou como se fosse garantia. Como se fosse garantia. Vai cuidar da gente, Márcio, porque o cuidador, por ele estar trabalhando, ele faz um excelente trabalho. Entendeu? Né? Então, assim, investe em você, investe na sua carreira, na sua profissão, pensa na tua aposentadoria, porque se não der para você ter um homem, uma mulher, que em tese vai cuidar de você, porque nós sabemos que isso é uma balela danada, a gente não sabe é que garantia. Isso é uma balela danada, né? Às vezes o que acontece é justamente o contrário, né? Mas aí você vai ter uma aposentadoria da qual você vai poder pagar um cuidador, uma clínica de repouso. Eu lembro da minha mãe, quando eu toco nesses assuntos, que ela fala para mim, olha, minha aposentadoria da prefeitura vai ser todinha na clínica, eu já estou até vendo como é que eu vou fazer, qual vai ser a clínica que eu vou ficar. Você entendeu? Sabe? Porque, mas assim, a minha mãe, ela brinca com isso, mas de fato, ela não tem essa ideia de que um vai cuidar do outro. Lógico, ela é uma mulher divorciada também, ela foi cuidar da vida dela, criou os filhos dela sozinha, né, e tal. Então, assim, mesmo quando ela namorou depois com outras pessoas, ela nunca teve eu não sei se nunca teve, mas que eu me lembro, eu não escutava essas coisas dela. Vou ter alguém para cuidar de mim. Porque, de fato, você entende, no momento da sua vida, de que ninguém cuida de ninguém, não. Quem cuida da gente, nós mesmos cuidamos da gente. No momento que, assim, a nossa saúde física não permitir mais isso, paga o cuidador. E tem outra coisa, assim, a gente cria uma espécie de hierarquia dos relacionamentos, como se um marido, uma esposa, estivesse no topo da hierarquia, e, portanto, esse marido ou essa esposa fosse, que nem você trouxe, cuidar da gente. Às vezes não. Às vezes a gente cria uma rede de relacionamentos com amigos e amigas e tal, que é muito mais interessante, é muito mais frutífera, é muito mais positiva do que um namoro ou um casamento, entendeu? E daí é que surge, por exemplo, o que você trouxe lá no começo, que é a questão da solteirice. Tem pessoas que optam, né? É claro, de novo, a questão de se relacionar com alguém de uma maneira não padrão, tem a questão da solteirice. Se você está solteiro e está feliz, ok. O que não dá é para ficar solteiro e arranhando parede, daí não, né? Por isso que eu tô te falando. Cada um que saiba, né, que descubra, que procure saber o que faz seu coração vibrar. Porque, às vezes, nessa tendência de achar que tem que ter um relacionamento, você se mete em furada. Você se machuca e se machuca muito. Né? Talvez a vida do solteiro seja mais interessante nesse momento, mas não quer dizer que você tem que ficar solteiro o resto da vida. Então, vamos. E daí tem outra coisa também, essa questão, daí entra essa questão da idade, né? Ai, mas para conhecer alguém, tem que ser até tal idade. Tem que ser, sei lá, até 30 anos, por exemplo. Isso aí é algo muito forte também. Né? Isso é muito forte também. Então, assim, seria, depois de 50 eu vou conhecer alguém? Não, então já tô com o pé na cova, não vai rolar mais nada, tal, né? E não é assim. E é muito engraçado, né, Márcio? Porque, assim, eu conheço muitas pessoas que conheceram outras pessoas e que estão
ou se permitiram ter uma vida interessante com 60 anos, com 72 anos. Eu via muito isso quando eu estava na faculdade. Você lembra da faculdade? Sim. Eu trabalhei sim. uma época na faculdade e eu via muito isso, a gente fazia as rodas, das quais eles contavam as histórias, e assim, senhores e senhoras que deram aquele o upgrade mesmo, né? Depois ficaram viúvos e tal, e se permitiram, e foram, e viveram histórias assim, lindas. Até hoje eu me emociono quando eu me lembro. Então, quer dizer, não existe idade para nada. Não existe idade para nada. Né? A idade para fazer as coisas é a idade que a gente está vivo. Depois que está morto, não dá mais, né? Tudo pode ser feito enquanto a gente está vivo. A idade boa para fazer aquilo que a gente quer é aquela que a gente está vivo. Porque depois, eu não sei o que acontece depois, né? Se alguém quiser falar para mim aí, beleza. Eu não sei o que acontece depois que morrer. Quem quiser voltar para contar, a gente vai estar aqui para ouvir, né? Aham. Tá bom. Bom, é isso aí, Helena. Acho que a gente deu uma apanhada legal aí, né? E é claro que sempre tem mais assuntos, tem a questão da violência, por exemplo, né? Bom, eu espero que eu possa, que eu possa ter, assim, que eu tenha conseguido falar sobre aquilo que a gente se propôs a falar, né? Pelo menos um pouquinho daquilo, porque, assim, é muito assunto, é muita coisa, não dá para a gente interagir muito, se bem que você aí leu as perguntas e tal, mas assim, né, Márcia, estamos abertos para mais perguntas, vão acontecer mais lives. Eu confesso para você que eu não tenho feito muitas mais, porque você sabe do corre que eu tô, né, com mestrado e com tudo mais, mas a gente dá um jeitinho e pelo menos uma vez no ano a gente faz uma, né, Márcia? É verdade, foi, né? A gente faz uma. Mas eu fiquei muito feliz com o teu convite, agradeço a escuta das pessoas, espero poder ter colaborado um pouquinho, né? E assim, falar de relacionamentos, meu querido, vai ter assunto sempre. Né? E aí, queria meu beijo, meu agradecimento para vocês e uma boa noite aí. Tá bom, querido? Coloquei coloquei, não sei se você tá enxergando aí, coloquei seu Instagram aqui, né? Sim. Qualquer coisa o povo te procura lá. Tá. Né? E é isso. Até a próxima. Eu que agradeço o tempo que você dedicou aí, né? Foi meio no corre. Foi meio no corre hoje também, né? Tchau pro pessoal. Bom dia dos namorados, namorando ou não namorando, né? Que é sábado agora, namorando ou não namorando. Que vai tem um dia legal. Do mesmo jeito, namorando ou não namorando, vai ser bom do mesmo jeito. Né? Porque quando você determina que vai ser bom, vai ser bom. E é com isso que a gente termina, então. Até. Tchau, tchau. Tchau.